Então vamos lá, mais um exemplo, rapidinho. Então esse exemplo, da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá, gente? Analisar, ler o enunciado com calma, tirar a equação química e fazer os outros passos, balancear e fazer a relação molar. Então vamos lá, o que se fala aqui? Ó? Calcule a massa de cloreto de potássio obtida a partir da decomposição de 3 mols de clorato de potássio, na qual também se forma hidrogênio. Então o que ele está falando aqui? Isso aqui é obtido a partir da decomposição desse. Então esse se decompõe e forma esse. E ele fala ainda, na qual também se forma oxigênio. Então, esse aqui possivelmente é o reagente, produz o cloreto de potássio e produz também oxigênio. Primeira etapa lá, conseguir retirar a equação química. Tá? Então, interpretação de texto, gente. Isso aqui se decompõe, formando esse, que ele fala que é obtido a partir da decomposição desse camarada aqui. Então, isso se decompõe formando isso aqui, cloreto de potássio, no qual também se forma o que? Oxigênio. Então, vamos lá? Equação química. Tá? Eles são sólidos e oxigênio é um gás oxigênio. Segundo passo, está balanceado? Olha, tem um de cá, tem um de cá. Tem um de cloreto, tem um de cloreto. Tem 3 de oxigênio e eu só tenho 2 de oxigênio aqui. Não está balanceado. Então o que a gente pode fazer? Aumentar a quantidade de oxigênio aqui ou aqui. Tá? Então vamos lá. A gente pode jogar um 2 aqui. Quando a gente aumenta o 2 aqui, a gente vai ter que aumentar o número aqui também. Por quê? Esse 2 vai multiplicar todos que estão aqui dentro. Então 2K e 2Cl. Logo botamos aqui 2K e 2Cl. Agora de oxigênio vou ter quanto aqui? 2 vezes 3, 6. Como que eu faço para aparecer 6 aqui? Coloco um 3 na frente. Equação balanceada. Bem tranquilo. Fazemos a relação de mols, tá? 2 mols desse se decompõe formando 2 de cloreto e 3 de oxigênio. Descobrimos a relação molar. Próxima parte. Olha, no enunciado ele fala o quê? Quando se decompõe 3 mols de clorato de potássio, ele quer saber o quê? A massa desse aqui. Então, a relação de mol, ela vai me dar a informação de mol também. Então, o que a gente vai precisar? Eu vou obter a informação da quantidade de mols de cloreto de potássio, tá? Que no caso aí é o quê? 3 mols de cloreto de potássio são formados, tá? São formados. De onde que eu tirei essa informação? Olha, 2 forma 2, 3 forma 3, certo? E aí a gente vai usar o que? A massa molar. Por que a massa molar? A massa molar, ela nos dá o que? A relação entre massa e número de mols. O enunciado, o problema, ele não pede número de mols ou quantidade de matéria de cloreto de potássio. Pede o que? Massa. Mas eu descobri o número de mols. Como que eu descubro a massa? Com a relação dada pela massa molar. Onde que você obteve isso, professor? Volte lá na aula de massa molar, você vai descobrir, tá? Na tabela periódica. Então, o que eu tenho aqui? 74,6 gramas de cloreto de potássio equivale a 1 mol de cloreto de potássio. 3 mols de cloreto de potássio equivale a quantos? Quanto de massa? Então, nos dá aí 223,8 gramas de cloreto de potássio são obtidos a partir da decomposição de 3 mols de clorato de potássio. Então, obtivemos a resposta. Tá? Esse exercício é um pouco mais complexo que o outro, porque a gente teve que fazer essa segunda etapa. Mas mesmo assim, organizando o cálculo, tá? A gente chega à resposta de forma tranquila, tá bom? Então, qual a importância do estudo das quantidades nas transformações químicas? Primeira coisa é o que? Economia de recursos econômicos. Isso é bem evidente, tá? Quando um fabricante traz lá no rótulo quanto que devemos utilizar, tá? Por exemplo, uma diluição, se a gente não utilizar aquilo ali, tá? O que pode acontecer? A gente vai gastar recursos à toa, tá? Ou vamos utilizar de mais, ou vamos utilizar de menos. Ou não vamos ter a eficiência desejada, ou a gente vai gastar dinheiro
à toa, tá bom? Comprando mais produtos. Então, isso leva também à redução do consumo de produtos. Por que isso, professor? Olha, essa questão de produtos que eu estou falando aqui é questão de matéria-prima, tá? Se a gente sabe a quantidade exata de produto que devemos produzir, por exemplo, a indústria, a gente não precisa colocar mais matéria-prima, tá? Se tem a quantidade ideal de matéria-prima para produzir certa quantidade de produto, ok? Então isso também é economia de matéria-prima. Se a gente está economizando matéria-prima, a extração de matéria-prima retirada da natureza, uma vez que esses reagentes todos que falamos, eles têm origem aonde? Na natureza. Ele vem de algum lugar. Então, se a gente está utilizando menos, vamos reduzir a extração deles. E também a gente diminui a quantidade de resíduo gerado, tá? Toda transformação química, gente, toda transformação química, ela gera resíduos, tá? E até aquele produto que foi formado, se a gente não utilizar bem ele, a gente está gerando resíduos desnecessariamente, tá bom? Então é isso, gente, por hoje. Obrigado.